Fala meu diário, hoje é dia 18 de junho, eu tô super cansado. Hoje eu fiz um treinamento com a equipe da empresa com qual eu tô prestando serviço aqui em Angola. E se você não viu o vídeo de hoje à tarde, faz o seguinte, dá uma pausa nesse vídeo aqui e assiste o último vídeo que eu publiquei a respeito do treinamento. Dá só uma olhada na motivação da galera, ok? E aí, já foi lá? Espero que tenha ido. Se não foi, vai depois desse vídeo porque a gente vai continuar a leitura do Vendamente Não ao Cliente. Hoje é dia 18 e ainda estou no dia 15, ó. Tem 3 pela frente. Olha como eu estou atrasado. Então vamos focar? Como funciona a mente humana? Vou explicar os fundamentos de grande parte das descobertas da neurovendas que expõe muito bem como funciona o nosso processo mental. Para contextualizar, vou contar que a primeira coisa que a nossa empresa descobriu há 15 anos foi a funcionalidade da teoria dos 3 cérebros, formulada em 1952 pelo médico e neurocientista Paulo de Maclen, dentro dos temas estudados. Esse pesquisador surpreendeu o mundo das neurociências ao propor, entre as outras coisas, que o cérebro tinha uma distribuição diferente das tradicionalmente estabelecidas. Afirmou que havia, na verdade, 3 cérebros em um. O fundamento de Maclean foi uma teoria da evolução que propõe que não viemos somente dos macacos, mas também dos répteis. De acordo com sua explicação, em nosso processo evolutivo, há milhões de anos, éramos répteis, depois passamos a ser mamíferos primitivos e finalmente nos transformamos em humanos. A teoria de Maclean é fortemente questionada porque até o momento não é possível demonstrar a existência anatômica dos 3 cérebros. No entanto, esse fato não a transforma em uma teoria obsoleta, pois até mesmo seu contínuo desenvolvimento demonstrou ser muito eficiente para deliminar e explicar aspectos determinantes do nosso comportamento. É um sistema que permite integrar e articular de maneira contundente as causas e os efeitos de tudo o que acontece em nossa vida. Deste modo, deixamos de nos concentrar nas estruturas que compõem cada cérebro para enfatizar as funções que Maclean atribuiu a cada um. Seguindo os termos usados pelo neurocientista, o cérebro mais primitivo é conhecido como complexo R, ou cérebro reptiliano. É ele que nos mantém presos e dominados a vida toda, uma vez que é a base do nosso sistema de sobrevivência. Daí a importância e o poder que tem sobre a nossa vida. Não sente nem pensa, apenas reage e age para superar cada situação. É nele que estão os instintos, por isso grande parte é muito resistente às mudanças. Concentra-se no aqui e agora, assim não faz reflexões nem considera o passado ou o futuro. Instintivo e primitivo, este é o cérebro que se encarrega de que você respire, coma, defenda, o ataque e se reproduza e cuide da sua tribo, para mencionar o mais básico. Quem conhece seus princípios e sabe como funcionam, tem uma chave muito poderosa para entender o ser humano, bem como prever as explicações, suas reações, comportamentos, atitudes, necessidades e, claro, descobrir também por que, como e o que as pessoas compram. Se temos a tendência a nos deixar levar por esse cérebro reptiliano, isso não significa que somos selvagens ou maus, simplesmente precisamos aprender a usar estrategicamente o instinto a favor das circunstâncias. No entanto, o interessante desse cérebro é que imobiliza tudo, por isso, as pessoas que se deixam guiar principalmente pelo cérebro reptiliano são muito mais dinâmicas, ousadas e destemidas. Não existe nenhum grande vendedor no mundo que não seja um mini réptil, e assim como faz o uso dela a cada momento. Deve ter a habilidade de saber ativá-lo nos seus clientes. Voltando à evolução do cérebro, sabemos que acima do reptiliano apareceu o cérebro límbico. Todos os mamíferos possuem esse cérebro, ele conta com uma particularidade, nos torna emocionais. Com o tempo e devido à alimentação, foi criado o terceiro, chamado córtex, o raciocínio por excelência. Não somos a única espécie que possui ele, apenas está mais desenvolvido em nós. Muitos dizem que é o melhor presente que Deus deu aos seres humanos, pois nos transforma em reflexivos, conscientes da nossa existência, o que nos permite encontrar novas formas de pensamento e processos de informações e nos afastar do plano emocional e instintivo. Então tem o cérebro córtex, o límbico e o reptiliano. O córtex é a decisão racional da compra, o límbico é a decisão emocional da compra e o reptiliano a decisão instintiva da compra, que nos ajuda a sobreviver. O cérebro córtex processa todas as informações de maneira lógica e nos torna pessoas mais práticas, mas lá também se encontram muitos de nossos inibidores e controladores de comportamento. Por exemplo, as regras de certo e errado. Esses princípios foram incutidos em nós por meio
de normas sociais ou crenças pessoais e muitas vezes nos enche de ideias preconcebidas que nos impede de sermos mais espontâneos e felizes. Por isso, digo muitas vezes meio brincando, meio falando sério, que às vezes o cérebro racional é a pior coisa que aconteceu ao ser humano, porque é ele que nos tortura o dia todo. As neurociências identificaram que as mentiras têm origem no cérebro racional, mas acabam envolvendo os outros dois. Hoje existem dispositivos como polígrafos que podem detectar quando uma pessoa está respondendo de forma falsa. Se você está dizendo a verdade, seu coração, sua respiração e outros processos trabalham numa velocidade e frequência diferente de quando você está mentindo. Isso pode ser facilmente verificado. É interessante que o cérebro racional seja o único dos três que pode gerar verbalizações. Outros não falam. Como a principal ferramenta da comunicação é a fala, embora existam outras, como a linguagem corporal e as próprias ações, inevitavelmente sempre vamos racionalizar o que dizemos. Neste exemplo, um vendedor não está cumprindo sua cota e diz ao chefe: é por causa do preço. Muitos clientes me disseram que não compram porque estava mais caro do que outros lugares. Se não baixamos, não vamos vender. Isso se chama racionalizar. No entanto, a realidade é que quando alguém afirma uma coisa assim, justifica que sua estratégia de venda não funciona e que está se escondendo atrás da velha e óbvia desculpa do preço. O mesmo acontece com um possível cliente que diz que comprou do seu concorrente porque ele tinha preço mais baixo, quando na verdade o que aconteceu foi que ele gostou das pernas da garota que ofereceu o produto, por isso comprou dela. Mas é claro, ele não vai reconhecer isso. Como já disse, as pessoas não sabem por que compram as coisas, mas claro, sempre querem parecer inteligentes, por isso precisam justificar de forma racional suas decisões para si mesma, para os outros. Essa situação cria uma armadilha para nós vendedores, porque nos faz negligenciar os outros processos relacionados com a compra e acreditar que devemos ser muito racionais para vender. Por outro lado, o nível de memória dos três cérebros é diferente. Se imaginarmos que se trata de HDS, o cérebro límbico, o córtex, seriam os maiores, mas com a capacidade bem diferenciada. Só para se ter uma ideia, se o córtex tivesse 10 megabytes, o límbico teria 10 terabytes. Uma prova da imensa capacidade da memória do cérebro límbico é que se você percebe uma fragrância que há 20 anos não sentia, mas que era usada por alguém querido, vai se lembrar instantaneamente, além de evocar emoções associadas à pessoa. O cérebro límbico é assim. Seu sistema de memória é muito maior e mais eficaz do que o córtex. Mas por que você tem um disco rígido tão grande? Porque deve aprender a integrar, assimilar com seus 5 sentidos a maior quantidade possível de informações para quando for fazer qualquer coisa. É como ter grandes pastas de dados para consultar quando necessário. Foi estabelecido que a forma como os três cérebros funcionam e armazenam informações é diferente em homens e mulheres, o que por sua vez explica por que não podemos vender para ambos com a mesma estratégia. Vamos comparar, por exemplo, uma briga de mulheres e uma de homem. Enquanto os homens discutem, podem até brigar com violência, mas provavelmente é que depois de 3 dias tenham esquecido tudo e continuem amigos. As mulheres não. Elas, além de brigar por algo, costumam misturar o tema com outras coisas que se lembram no momento que não tem relação com o motivo do desentendimento. Além disso, não é comum que se reconciliem tão facilmente. Ao contrário, guarda a lembrança do que aconteceu, do que sentiram, um fato que vai marcar a partir desse momento a maneira como se relacionarão com aquela pessoa. Assim se dá na maior parte das vezes. As mulheres são predominantemente emocionais, os homens não. Agora eu pergunto, qual dos três cérebros você acha que determina o que compramos? O reptiliano, claro. Os vendedores devem saber disso e aprender a vender para o réptil. O reptiliano é quem toma a decisão, porque tudo que você compra em sua vida, absolutamente tudo, serve a um único objetivo: a sobrevivência. Cuidado, isso não significa que os outros cérebros não cumpram um papel, mais quem decide será sempre o reptiliano, enquanto os outros dois só servem como meio para chegar até ele. Sabe por que as mulheres gastam tanto dinheiro em roupas? Porque as roupas fazem parte das armas de cortejo que permite que alcancem metas instintivas de conseguir um provedor ou protetor que cuide delas e consiga os recursos para manter a possível descendência. Culturalmente, isso não é mais aceito, mas lembre-se de que estamos falando das coisas mais primitivas, as que nos aproximam dos animais. Vamos supor que uma mulher já conseguiu seu provedor, se casou. Então por que ela gasta cada vez mais dinheiro em roupas? É porque agora precisa se vestir para ser aceita por suas amigas na tribo e permanecer dentro do grupo. Agora ela se arruma para as amigas, não para o marido, pois já tem assegurado seu provedor. Não acha curioso que nas revistas femininas raramente aparece um homem na capa, sempre uma mulher? Isso é porque ela está se projetando a esperar a encontrar informações úteis nessa publicação que permita se parecer com a modelo. Isso servirá como uma estratégia para competir com as outras mulheres. Esse tipo de competição entre mulheres não afeta diretamente os homens. É um comportamento reptiliano, demasiado reptiliano, diria eu. E os homens?
Eles não se vestem para os amigos, mas por acaso não compram um carro por causa do réptil. Nossos antepassados adquiriram cavalos imponentes pela mesma razão. O macho que conseguisse se mover mais rápido seria o que dominaria o outro e conquistaria territórios maiores. Os homens amam carros para dominar o seu próximo e atrair a mulher. Mas elas não gostam de carro, então por que se fixam no homem que tem o melhor carro? Porque aquele que tem esse carro grande mostra que possui recursos, de fato pode oferecer conforto para ela e seus potenciais filhos. Isso é reptiliano. Ninguém compra nada se não for graças ao cérebro reptiliano. Vendia as coisas mais estranhas que se pode imaginar, das mais racionais, como um trator para mineração, a um sistema de software modular de 4 milhões de dólares para a gestão empresarial. Em um processo de venda assim, todos os executivos responsáveis juram ser os mais racionais do mundo. Eu apenas rio disso porque, quanto mais racionais dizem ser, mais rápidos eles sucumbem. Eles se fecham e se enclausulam na sua racionalidade mais absoluta e se derretem com um comentário bem direcionado a seu réptil e sem nem perceber. Lembre-se de que não interessa quem está na sua frente, não importa se é homem ou mulher, se tem 25 ou 60 anos, todos têm um mini réptil pronto para escutar um discurso reptiliano. O que vai dizer a eles para garantir que sobrevivam? Adquirir as melhores ferramentas para se adaptar. Quando eu estava vendendo software de controle tipo SAP, que se falhar toda a empresa desaba, descobrimos que os compradores tinham uma mensagem racional absoluta a respeito do que esperavam do produto. Estamos falando de uma venda de 4 milhões de dólares. Então, havia toda uma comissão para decidir e geralmente, nesses casos, não há muita diferença entre os produtos que estão sendo oferecidos. No entanto, apostamos no réptil. Naquele momento eu trabalhava no México para uma pequena marca que hoje é muito grande e competimos com gigantes da indústria. Nós nos perguntávamos o que as pessoas queriam escutar quando tinham que comprar um software assim, alguma coisa diferente dos discursos idênticos dos outros. E descobrimos que os compradores queriam ouvir uma única coisa, que conosco não ia arriscar o seu emprego. O melhor software era o nosso, mas quem decidia pensava que seria uma loucura comprar da gente porque se o sistema falhasse, ia levar do chefe um chute no traseiro por ter escolhido uma marca pequena que poucos conheciam no lugar do SAP, marca líder. Sabe qual foi o nosso discurso? Com a gente vai dar tudo certo. Além de sermos tão bons quanto os outros, temos uma única missão, que você que está comprando esteja protegido por nós. Não vamos deixá-lo numa situação ruim nem à deriva. Qualquer falha do sistema será resolvida imediatamente. Então, as vendas começaram a crescer. Claro que tínhamos que cumprir o prometido. O que estávamos vendendo realmente era a segurança de manter o emprego dele. Em alguns casos até conseguimos algumas promoções pela compra bem realizada. Quando você entende como funciona o réptil e o medo que uma pessoa sente quando compra algo tão importante, sabe o que dizer e o que entregar para ser bem-sucedido no mundo das vendas. No momento em que está disposto a dar tudo e ainda por cima expressar isso, o sucesso vem. O código reptiliano. No México, dizem que a emoção mata a razão, pois eu digo agora que o instinto mata os dois. Sempre se pergunte onde está o réptil do seu produto ou serviço. Todo mundo tem uma necessidade reptiliana, às vezes várias, mas há sempre uma que é o instinto mais básico, mais biológico entre todos os outros. Será esse que devemos apontar? É ele conhecido como código reptiliano? Fumar, por exemplo, tem um réptil de rebeldia. Quando você começa a fumar, está construindo seu próprio perfil de anarquia, embora talvez depois o faça por outras razões. Por isso, preste atenção nas campanhas de Marlboro. Antes era um cowboy cavalgando sozinho nas planícies, agora é o solitário correndo a toda velocidade pelo deserto em uma moto, em uma Fórmula 1. Há também répteis de liberdade e autonomia, mas o principal é da rebeldia. A forma de determinar o código reptiliano é ir para o mais instintivo e que seja uma característica animal, os princípios básicos. O animal faz tudo para ficar em uma zona de conforto onde não sinta frio, fome ou perigo. Quais são os códigos reptilianos em um ser humano? A lista não chega a 30 assuntos básicos: anarquia, felicidade, controle, domínio, reprodução, embora possa ser regulada pela cultura, prazer, segurança, proteção, transcendência, união da tribo, exploração e movimento são as principais. Aqui deixo algumas mais. Por exemplo, o código reptiliano da Coca-Cola é a felicidade. Nos meus workshops sempre faço um exercício e peço ao público que pense qual é o réptil do seu produto, serviço ou negócio. Como mencionei, pode haver vários, mas um é o mais poderoso e é nele que você deve se basear. Assim, na publicidade, a dominação, nos serviços de turismo, a exploração, o hotel de férias, o prazer em um hotel de negócios, o controle. Da mesma maneira, nos serviços de informação ou comunicação é a dominação. Nas roupas, a proteção e também a dominação, dependendo do tipo. Na televisão, explorar, sentir, viver.
No estudo é o poder, na venda da casa, apartamento, a segurança, a união da tribo, na venda do combustível, o código reptiliano é a liberdade, nos planos de aposentadoria, a segurança, no aluguel de telas sensíveis ao toque para eventos, a exploração nos serviços de logística para o comércio, o controle, nos empresários a microempresa, o poder, na lingerie, a dominação, no shopping center, os mais comuns são a união da tribo e a exploração. Há mais um que é pouco utilizado e poderia ser muito poderoso, a conexão com a vida. Às vezes é difícil determinar o réptil. Por exemplo, se estamos falando de bons bancos, segurança está implícita. Se você trabalha em um deles, quer atrair um cliente da concorrência, não pode vender segurança, porque ele já tem isso no outro banco. Não é o que vai fazer a diferença, mas se você vender poder, dizer que seus créditos serão aprovados mais rápido, que ele sempre contará com um tratamento preferencial, então já tem algo a seu favor. Quando pedimos um empresário, não é por segurança. O que estamos procurando é fazer algo com esse dinheiro, então você deve falar com o réptil sobre o poder. Portanto, sempre se preocupe em encontrar o mais instintivo de todos. Chegamos ao dia 16, hoje dia 18, que será lido amanhã, dia 19. O caminho se faz ao caminhar, a partir de descansar, para amanhã trabalho. Fui.